Eu me chamo Bruna. Me chamo Wesley. Eu me chamo Manu. E eu estou na igreja desde 2018. Cheguei com a Manu bem bebezinha, ela tinha em média 8 meses. E foi quando eu realmente conhecia Jesus, entreguei minha vida e comecei a frequentar a igreja. Mas eu vinha somente com a Manu, o meu marido ainda não era convertido. E assim a gente permaneceu na ICVV por 4 anos, com todo mundo, né, ajudando em oração e nós orando para que ele também se convertesse. E 4 anos depois, isso realmente aconteceu. Então, ali em 2022, ele entregou a vida para Jesus e a nossa vida ficou completa por causa de Cristo. E ali em 2022, quando eu decidi me converter, isso já vinha uma transformação há tempos, né? Só que ali em 2022 foi aonde eu decidi seguir, né, este caminho, e foi onde teve uma transformação muito grande em todas as áreas da nossa vida, né? Desde família, principalmente, né? Questão de família. Aí veio todas as bênçãos em questão financeiras, depois ao longo do tempo. Então, foram transformações muito grandes. Nossa vida era tinha muitas brigas, né? Aconteciam muitas brigas. E a gente não tinha noção do que era casamento, assim. Então, a gente vivia um casamento que o mundo oferecia. Essa era a verdade, né? Então, a gente não tinha noção de que Deus tinha uma criação diferente para os filhos, um casamento diferente. Então, a gente sempre brigava. Eu tinha minha opinião, ele tinha dele. E assim a gente ia levando a vida, né? Uma questão que mudou na minha vida também foi a questão da submissão. Eu não entendia a submissão que uma mulher precisa ter com relação ao marido, que é o sacerdote do lar, né? Então isso também mudou a minha visão, entender essa submissão, que não é você ficar quieta e apanhar, não é esse tipo de submissão. Submissão de Deus é outro tipo de coisa, isso mudou na nossa vida. A mesma situação da submissão é que eu também entendi o meu lugar, né? Porque não é porque ela é submissa a mim que eu tenho que mandar, eu tenho que impor. O casamento é um conjunto de concordâncias, né? Então, isso a gente aprendeu muito também, transformou muito o nosso casamento. Quando a Manu nasceu, a gente não era convertido ainda. Principalmente a Bruna também se converteu logo depois, ela já ia na igreja, mas depois que ela começou a frequentar. Então isso vem instruindo também tanto na nossa família, quanto na criação da nossa filha também. Então isso vem gerando uma transformação muito grande, ainda gerando, né? Todos temos que melhorar, mas gerando uma transformação muito grande na nossa família. Vou ser bem sincero, foi uma transformação muito rápida de eu querer seguir. Primeiro que a gente não tinha entendimento, para mim, crise de ansiedade era frescura, sempre foi. Até um belo dia eu tava almoçando, começar a me dar um negócio ruim, uma coisa ruim no peito, assim, uma dor, e como se eu não fosse conseguir respirar, enfim. Daí o vizinho pegou e me levou pro hospital. Daí fui pro hospital, cheguei lá com a pressão a quase 20, 19 e pouco. Daí fui atendido na hora, os médicos foram e fiquei lá até umas 2 e pouco, 3 horas da tarde, isso eu cheguei no hospital meio-dia e 20. Aí me deram uns remédios pra tomar, fizeram uns exames, fizeram mais exames, daí quando foi 4 horas da tarde veio um médico e falou pra mim assim, eu perguntei pra ele qual era o diagnóstico, ele falou, não tem diagnóstico, teve uma crise de ansiedade. Eu falei pra ele, não. Falei pro médico, eu não tive crise de ansiedade, que eu nunca tive crise de ansiedade, por que eu ia até agora? Aí foi aonde ele falou, sim, você teve uma crise de ansiedade, não tem nada. Fiz 4 eletro do coração no mesmo dia, fiz 4 exames de sangue no mesmo dia e nenhum deu nada. Ele falou, você só teve uma crise de ansiedade. Enfim, passou uns remédios lá pra mim tomar, daí ok. Daí fomos pra casa nesse dia, mesmo assim passei um dia ruim e fui na farmácia comprar remédio. Cheguei na farmácia, comprei todos os remédios que um outro médico tinha me passado pra ansiedade, quase R$300 de remédio. Se passaram 2 dias, tomei o remédio e fui trabalhar. Cheguei a trabalhar, não consegui trabalhar porque tava topado de remédio e eu falei pra Bruno, cheguei em casa e falei pra Bruno, eu não vou mais tomar esse remédio. O Bruno falou, mas você gastou dinheiro. Eu falei, não vou mais tomar esse remédio. Eu falei, então eu vou pra igreja e não vou mais tomar remédio. E daí foi onde eu fui pra igreja e os remédios, joguei tudo fora, tanto o dinheiro quanto os remédios. Joguei tudo fora e nisso foram coisa de semanas, assim, sabe? De frequentar a igreja, foram menos de um mês. No terceiro, quarto culto tive a oportunidade de ir lá na frente, aceitar Jesus e depois disso começou a transformação. Nunca mais tive nada, não precisei mais tomar remédio e foi uma coisa... Essa foi a minha transformação e através disso começou toda a transformação da família.
Nos bastidores estávamos a igreja orando, né? As pessoas que conheciam, porque conhecia o Wesley que deixava a Bruna na porta da igreja com a Manu, descia do carro, no final estava o Wesley esperando dentro do carro para me entrar e ir embora, né? Isso todo culto durante 4 anos, então todo mundo esperava o dia que ele fosse entrar pela porta da igreja. E nos bastidores do dia também que ele passou mal, né? Estávamos lá no hospital e a missionária Ana Paula e o pastor André estavam lá comigo também, né? E uma coisa que o pastor André me disse naquele dia, naquele exato momento, que estava tudo desesperador, porque Deus, e agora o que está acontecendo? Porque você está orando para que algo aconteça, mas não aconteceu do jeito que você queria, Deus vai levar ele agora. Mas o pastor André me disse assim: Bruna, confie no que Deus está fazendo. E isso eu nunca mais esqueci daquele dia. Porque realmente dias depois a gente viu o que Deus estava fazendo. Porque foi naquele momento que Deus mostrou para ele assim: vem a mim e eu vou trazer paz para o seu coração. Não eram os remédios, mas era Deus que ia fazer. E dali em diante, Deus resgatou a vida dele, como já tinha resgatado a minha, e foi só sucesso. E uma coisa que eu queria contar, né, pra acho que finalizar, mas é que no ano que ele se converteu ali, né, ele se converteu mais ou menos em junho, julho de 2022. Final de junho, começo de julho. A gente tinha alguns sonhos, né? Eu, pelo menos como mulher, tinha alguns sonhos. Então tinha o sonho de casar na igreja, essas coisas assim e tal. E era muito sonho que eu já pensava assim, não tem como Deus fazer. Imagina, a gente já mora junto há tantos anos, pra quê? Não. Mas eu já tinha, como caminhei um pouquinho antes dele na igreja, comecei a entender que tinha algumas coisas que eram prioridades para Deus e precisavam ser feitas. E em meio ano, assim, Deus fez tudo novo. A gente participou de cursos da igreja que eu não participava porque sempre estava sozinha e tinha vontade de fazer aquilo, curso de casais. Em seguida veio o casamento coletivo da igreja, então Deus realizou um sonho ali, a gente casou diante dos homens, diante de Deus, e foi maravilhoso, foi lindo. E para finalizar o ano, ele quis se batizar e eu também me batizei junto com ele, a gente fechou chave de ouro, assim. Quando o pai foi na igreja, eu gostei porque eu queria que ele ia na igreja.